E aí, eu acho que a gente tem que falar Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Atlético Mineiro. Cara, Flamengo e Corinthians, eu até já falei aqui na Jovem Pan, vamos fazer um furdunço nisso aí. Porque uma torcida com mais de 30 milhões, que é a do Corinthians, a outra com mais de 40 milhões, que é a do Flamengo. Olha o que esse jogo vai envolver. E a gente tá falando, olha as cavalarias, se os dois forem completos, você tem de um lado Yuri Alberto, William, Renato Augusto, Fagner, Cássio, Maicon. Maicon talvez não volte, hein? Ah, que ele pode ir pra Ucrânia. Não, questão da lesão. Tá. Sei que ele joga o primeiro jogo. O próprio Duqueiroz, e aí do lado do Flamengo, você tem Vidal, que pode jogar, Everton Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Aí, meu amigo, olha a quantidade de estrelas, inclusive, que já jogaram fora, que podem estar nesse jogo. Luiz, né? Vamos escalar esse time. É pra entrar pra história. Pena que vai ser agora, né, Pilhado? Pena que vai ser agora, né, Pilhado? O ideal é que fosse uma final. Imagina a final da Libertadores entre duas camisas como essa, duas máquinas, duas torcidas. Mas, enfim, não deixa de ser uma final antecipada pelo tamanho, pela estrutura, enfim. É um jogo para ficar marcado. A gente sabe que existe rivalidade entre esses três grandes aí do futebol brasileiro, mas o Corinthians, pelo peso, pela camisa, pelos jogadores, enfim, realmente vai protagonizar aí um grande jogo com o Flamengo nas quartas de final da Libertadores da América. Mas eu queria ver uma decisão entre esses dois times, esses dois clubes, seria muito interessante, muito legal. Cara, é pra entrar pra história, né? Acho que teria de ter uma decisão de novo Flamengo e Palmeiras. E é bem provável. Estão em lados opostos. O Palmeiras está jogando melhor do que o Atlético. É fato. Flamengo e Corinthians. Melhor do que o Flamengo. Perdão? Melhor do que o Flamengo até hoje. Mas pode ser, aliás, o Flamengo para mim tem mais espaço para evoluir do que o Palmeiras. Flamengo mas o Palmeiras está jogando muita bola. Mas o Flamengo, com as estreias de Vidal e Cebolinha, pelo menos, e a melhora do time como conjunto, eu acho que tem um espaço melhor. É que ele estava atrás, né? Estava muito atrás. E outra coisa, quando se enfrenta 12 brasileiros, não dá pra gente dizer aqui, ó. A gente pode até falar assim, antes do jogo, né? Que o Flamengo é superior ao time do Corinthians, mas a gente viu ano passado. Palmeiras tá jogando pior do que o Atlético Mineiro. Quem passou? Atlético Mineiro. Não, Palmeiras. Não, passou o Palmeiras. Aí a gente viu o Flamengo jogando melhor que o Palmeiras. Quem foi campeão? Palmeiras contra o River, Atlético Mineiro e como Flamengo. aconteceu agora, assim, River e Vélez, um clássico local ali. Não dá pra gente prever agora. Palmeiras já tá... Não dá, até porque o Corinthians vai ser um time completamente diferente contra o Flamengo. Palmeiras hoje tá jogando melhor que o Atlético. 4 jogadores. Mas ninguém vai dizer que o Palmeiras vai passar fácil pelo Atlético ou vai ganhar, entendeu? Mas é o que o Bruno falou aqui, B. Tem essa situação também. Flamengo e Atlético Mineiro, principalmente, até o Palmeiras. O Palmeiras contratou o Mentiel, contratou o José Manuel Lopes. O Atlético Mineiro contratou o Pavon, contratou o Pedrinho, contratou o Allan Kardec. O Pavon... o Pavon joga bola. Não, joga bola. Desde 2000, o futebol dele tá em 2018. Ele tá suspenso também, né? Acho que já volta. Vai recorrer aí dessa história. Né? Mas o futebol dele ficou em 2018. A última grande atuação que eu vi do Pavon foi no jogo entre Argentina e França na Copa 2018. Tudo bem, é um jogador de nome e tal, mas faz muito tempo que não joga. Mas bem, se você Allan Kardec, também, o Cebolinha não joga há um bom tempo. Não estava jogando bem no Benfica. Não. O Cebolinha foi titular com o Jorge Jesus no Benfica. Não. Foi titular Chegou a ser titular. Depois ele perdeu o espaço. Ele até ameaçou sair. E depois que o Jesus caiu, o Cebolinha melhorou. O Cebolinha jogou o UEFA Champions League. O Pavon estava no futebol dos Estados Unidos. Não, mas o Vidal também não joga bola há muito tempo, hein? O Vidal não joga bola há muito tempo. É importante lembrar, né? O Vidal jogou muito no jogo contra o Liverpool na Inglaterra. 1-0 foi o melhor em campo. Ele foi o líder de assistências da Inter de Milão na UEFA Champions League. Ele foi o líder de desarmes. Um jogo, Bernardo. Eu preciso cortar aqui rapidinho, Viga, que a gente encerra o Canelada na Jovem Pan FM, hein? Seguimos na Rádio Jovem Pan AM e no YouTube com mais de 70 mil pessoas, hein? Deixa o seu like. Boa noite pra galera da Rádio Jovem Pan FM. Fala, Viga. Eu acho que o Vidal vai ter uma importância. Eu sempre senti a carência, a ausência de uma figura de liderança, protagonista no time do Flamengo. Eu espero que o Vidal, pela bagagem que tem,
pela quilometragem, pela rodagem, pelo histórico, seja essa referência dentro de campo de liderança. Guardadas as devidas proporções, uma espécie de Felipe Melo, época do Felipe Melo do Palmeiras, dentro desse time do Flamengo. Acho que ele vai agregar muito, se ele trouxer na bagagem toda essa experiência, toda essa tarimba. Estou falando de briga, de confusão, bola, que é o que ele sabe jogar, como o Felipe Melo, quando joga bola e joga bola muito bem. Então, espero que ele traga essa liderança ali para o setor no meio de campo do Flamengo e para o conjunto, para o todo do rubro-negro carioca. E, é claro, fica aquela expectativa com relação ao Cebolinha, eventual contratação do Wendel. Parece que o Wendel foi escrito lá pelo Zenit da Rússia, mas tem a chance de ser contratado pelo Flamengo. Enfim, o Flamengo, concordo com o Bernardo, tem muito a evoluir, tem muito a progredir. Agora, ainda consigo enxergar da seguinte forma um eventual duelo entre Flamengo e Palmeiras. É o duelo dos talentos, das estrelas, contra o duelo da organização tática. Aí é ver quem vai levar melhor. Não, com certeza é o time mais entrosado. Não, é o do Palmeiras. São 2 anos juntos, 2 anos no mesmo treinador, bicampeão da Libertadores. Agora, o time de futebol não se faz só dos talentos do meio campo pra frente. A defesa do Flamengo ainda é vulnerável. Da Libertadores do ano passado inclusive, exatamente. E o lado esquerdo da defesa do Flamengo continua, enfim, vulnerável. E do lado direito, se jogar o Rodinei, né, Bernardo? Aí a gente pode também usar. Num jogo de altíssimo nível, assim, contra um Palmeiras, um Atlético e tal, isso pode ser... Imagina jogar o Felipe Luiz de um lado e o Rodinei do outro. Quem marca? E o Léo Pereira no meio, né? E o Léo Pereira no meio da zaga. Por isso que eu acho que ainda essa exibição de hoje foi incrível, bacana, beleza. Sim, mas não é pra ser do dia. Lembrando, mas calma. Piperno, lembrando que ano passado, esses confrontos, o Flamengo só perdeu um jogo pro Palmeiras. Foi uma final da Libertadores. O Flamengo fez a melhor campanha em mata-mata. Na prorrogação ainda, entendeu? O Flamengo tomou de 3-0 do Atlético Paranaense. Não, mas fez a melhor campanha em mata-mata do Libertadores da história. O Flamengo ganhou todos os jogos até chegar. Eu até concordo que o time que eu vi mais amadurecer e mais evoluir foi o Palmeiras. O Palmeiras é totalmente diferente do Palmeiras do ano passado. No ano passado, quando tinha um esquema de jogo que ele jogava no contra-ataque. Dava a bola pra você e jogava. Hoje o Palmeiras joga. Mas o que é decisivo? É a mesma escalação, mas é melhor time. O que é decisivo em relação ao Flamengo hoje? Que esse jogo mostra mais do que Rodinei e tal. É o melhor jogo do Pedro com a camisa do Flamengo. O Pedro é um jogador em evolução. E o Gabigol? O Gabigol jogou muita bola. Jogou muito. Toda jogada passou pelo Gabigol. Não foi o jogo da vida do Gabigol no Flamengo. Não foi, né? Foi o melhor jogo do Pedro com a camisa do Flamengo. 2 anos depois. E a gente vê um Pedro em ascensão no time do Flamengo. Agora chegou um cara que apostou nele, né? Eu acho absurdo mesmo isso que o Piperno falou sobre Copa do Mundo. O Pedro é pior do que o Matheus Cunha? Não. Então, o Pedro, eu acho que corre por fora agora com Não, eu acho muito improvável que o Tite já tá com o grupo praticamente fechado. Você falou bem dele. Sim. Então, é um cara com quem o Tite gostaria de ter contado lá atrás e chegou a convocar. Agora, vamos ver ele com sequência, passando por grandes jogos. O Flamengo vai ter um confronto contra o Atlético Mineiro. O Flamengo depois vai ter esses 2 jogos contra o Corinthians. Se o Pedro jogar bem, ele se recoloca nessa briga. A diferença é que agora ele é titular, né? A diferença é que agora ele é titular. Então ele vinha jogando poucos minutos. Agora dá pra mostrar futebol, né? Porque com 10, 15 minutos é a mesma coisa você cobrar do Gabigol um desempenho na seleção brasileira que ele jamais vai ter. Jogando fora de posição, jogando 10, 15 minutos. Eu sou um defensor do Gabigol nessa má fase que o Flamengo viveu até bem pouco tempo, porque ele estava se sacrificando para ver se o time, de alguma forma, ajudava ele, já que não ajudava, ele tentou se autoajudar. Como também sou um defensor aí do Pedro, porque jogou, sei lá, a cada partida jogava 5, 10, 15 minutos, e sempre com esse estigma que eu nunca consegui entender de que os dois jamais poderiam jogar. Precisou o Bruno Henrique se machucar, precisou o Lázaro não dar certo, precisou o Marinho não dar certo, precisou um monte de gente não dar certo naquela posição para alguém ter a iluminação, Dorival Júnior, e colocar os dois para jogar. Hoje, o Pedro, eu diria que é Pedro, Gabigol e mais o resto. Ó, lembrando que o Cebolinha vai chegar, hein? Tem Cebolinha... Vamos escalar esse time? Topa? Pode escalar. Vamos lá. Santos, pra mim, Flamengo ideal. Final de Libertadores amanhã, né? Com todos os jogadores aptos e tal. Santos, Mateuzinho, Rodrigo Caio. Mas é muito implicante também. A fase do Rodinei hoje é melhor que a do Mateuzinho, hein? O Mateuzinho também não convence muito, não. Não tô falando. Veja, por isso que eu tô falando. Pra você pegar esse dinheiro aí e ajudar na contratação, de repente, de um lateral direito. Tá. Porque nenhum dos dois é lateral pra disputar a final de Libertadores. Mas com o que tem hoje. Tá? Mateuzinho, Rodrigo Caio. Zagueiro pelo lado esquerdo, acho que o Davi Luiz.
né? Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vidal. Eu botaria o João Gomes. Tudo bem, pode ser. O Vidal é titular. João Gomes e Vidal, tá. João Gomes e Vidal, pode ser. Arrascaeta, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Everton Ribeiro tá fora? Sim. Everton Ribeiro tá fora? Sim, se o Cebolinha atender às expectativas. Se o Cebolinha jogar o que ele já rendeu, o melhor que a gente viu do Cebolinha, tá? 2019. Isso. Pega o melhor que a gente viu do Cebolinha. Pega o melhor que a gente vê do Everton Ribeiro hoje. Se o Cebolinha render aquilo. E o Cebolinha dá uma jogada ao Flamengo, o Flamengo não tem. Uma jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo. A ideia seria o Cebolinha na esquerda e o Gabigol um pouco mais pra direita. Pra direita, como ele jogou hoje. Sim. O Flamengo... Sim, o Cebolinha veio pra vaga do Bruno Henrique, exatamente. Isso. Naquela posição ali, profundidade beirada. O Flamengo mostrou uma jogada hoje que está se tornando um clássico. O Gabigol recebe a bola do lado direito, passa um dos meias ou passa o Pedro, recebe a bola em profundidade pelo lado direito. Tem ou passa, hoje ainda passava o Rodinei. Exato. Essa jogada está se tornando um clássico nesse curto período aí do Dorival Júnior. E o Flamengo ainda tem um interesse que é muito difícil no Montiel. Se houver uma negociação com o Montiel, é muito caro. O Sevilha pede 11 milhões de euros. Se negociasse, poderia sair, por uns 8, 9 milhões de euros. Agora, é a posição mais carente do Flamengo, que é a lateral direita. O Flamengo ainda negocia com o Montiel, muito caro. Sevilha não quer emprestar, o Flamengo sugere um empréstimo com compra, cláusula de obrigatoriedade, ou até possibilidade de compra, mas o Sevilha, por enquanto, não cede à pressão do Flamengo. Técnico bom, ele também melhora o jogador, torna o jogador mais versátil. Então, por exemplo, no caso do Flamengo, nesse time que vocês escalaram, suposto Flamengo ideal, eu acho que todo mundo aqui na mesa, eu acho que é quase consenso, todo mundo escalaria o Ayrton Lucas pela esquerda. Sim. Mas o Ayrton Lucas é alguém que, entrando no time, o treinador vai ter que trabalhar muito o sentido de marcação, ele vai ter que evoluir muito nisso. Até porque na Rússia, por exemplo, na grande fase dele, ele jogava num time com linha de 5. Então ele era um ala. Sim. E ele é muito hábil, ele é um jogador talentoso, ele chega com facilidade ao fundo e tal, mas nunca teve a preocupação também do jogo defensivo. Nunca foi lá muito forte na recomposição e tal. Então ele também precisa ser adaptado a isso. Tarefa de técnico. Muito do que o Abel fez com os laterais do Palmeiras. O Marcos Rocha, 1 ano e meio atrás, você tá rindo. Demais, nossa. Então, nossa. E você vai ver... Ô, Piperno, Souza, você tem que ver um detalhe. O Felipe Luiz está longe de ser também um primor de marcação. Mas como ele vinha sendo talhado para ser no esquema aí do Amado, né? Sabe lá se pelo Bernardo, por mais algum português, Paulo Souza, ele vinha sendo talhado para ser terceiro zagueiro, né? Na verdade, eu até dizia o seguinte, que para preservar o talento do Felipe Luiz e não manter no banco de reserva, ele montava um esquema tático para botar o Felipe Luiz jogando, que eu achava uma besteira gigantesca. Então, enfim, eu acho que o grande rival do Ayrton Lucas para ser titular no time do Flamengo hoje é o poderio ofensivo que o Flamengo começou a construir de uns jogos para cá. Porque até bem pouco tempo o Ayrton Lucas estava sendo a válvula de escape. Estava sendo o cara de beirada. Estava sendo o cara de beirada. Agora, com essa nova construção tática do losango no meio de campo, talvez fique mais difícil realmente para o Ayrton Lucas jogar. O que é uma pena, porque ele, como fôlego, como talento, ele está muito mais em forma do que o Felipe Luiz. Do lado direito é um problema. Não sei se sacrifica o lado direito, bota mais um zagueiro para lá, para dar uma compactada no miolo de zaga, joga o Rodrigo Caio, que jogou em várias posições, sei lá. Agora, o melhor lateral do Flamengo ainda está por vir. Não era o Isla, tampouco é o Rodinei e jamais será o Mateuzinho.